Bom dia, empreendedoras! Meus amores, sejam muito bem-vindos a essa live. Coloquei aqui o tema já para vocês: prospere ativando o seu chamado. E aqui nós vamos falar sobre o seu chamado divino, sobre sua conexão ali com Deus e com esse seu chamado, e também sobre o seu faturamento. Que agora, se você está chegando aqui agora, você é mentora energética para empresárias e empreendedoras. E hoje eu tenho uma proposta até diferente aqui para vocês, que é o seguinte: eu acabei de sair da academia há alguns minutos e eu pensei, vou arrumar meu cabelo agora, vou fazer algum penteado rapidinho, sabe quando a gente prende assim bonitinho, passa algum spray e deixa ele, mas eu não tô com vontade de prender o cabelo, eu quero deixar o cabelo solto. Então, para ativar a vencer o perfeccionismo, eu vou fazer o seguinte: eu vou arrumar o cabelo junto com você aqui nessa live, enquanto a gente vai aqui conversando. Então essa é uma live, gente, não tão técnica, tá? É algo realmente sobre a prosperidade conectada com o seu chamado também, e algumas dúvidas que eu sei que muitas empreendedoras têm. Então, para quebrar esse padrão, para quebrar esse perfeccionismo, eu vou fazer aqui essa live arrumando meu cabelo junto com vocês, tá? Eu vou só enviar essa live aqui para algumas lindíssimas me vendo, né? Então vamos lá, não vou nem sair daqui para enviar no grupo agora neste momento. Eu vou avisar. Nós estamos agora, gente, num desafio de 21 dias para nova personalidade. Então, se você deseja entrar nesse desafio agora, que pode ser hoje ou que pode ser amanhã, que pode ter sido ontem que você entrou já no... Ah, Carol, linda de qualquer jeito. Obrigada, Carol. Gente, então assim, esse desafio da nova personalidade é para uma nova realidade. Então é o seguinte, muitas vezes a gente quer uma nova realidade, mas nós não mudamos os nossos pensamentos, comportamentos, os nossos sentimentos. E quando nós não mudamos as nossas emoções, nossos pensamentos e as nossas ações, como que nós vamos ter resultados diferentes? Como a nossa realidade ela vai se transformar e ela será diferente? Não tem como. Porque vai ser resultado ali dos nossos pensamentos e sentimentos. Não que seja somente das ações, mas de pensamentos e sentimentos, sim, principalmente. Então nós temos que mudar como nós pensamos, como nós sentimos e reagimos às coisas, às nossas ações no nosso dia. E quando nós mudamos isso, nós conseguimos sim mudar a nossa realidade. Então por isso que é uma nova personalidade para uma nova realidade. E esse grupo, esse desafio, ele já tô sendo bem realista, onde eu não vou falar assim, ó, você vai mudar a sua realidade, a gente vai trabalhar para mudar a realidade. Eu quero aqui mulheres dispostas a entender que eu vou mudar a minha personalidade sim, eu vou mudar o jeito que eu me sinto, porque eu não aguento mais ficar presa nesses pensamentos, ficar presa nesses sentimentos e tendo os mesmos resultados. Então nós temos que mudar os nossos pensamentos, sentimentos e ações para aí sim mudar a nossa realidade. O grupo, ele já está aberto, tá? Desde ontem, e hoje já começa os primeiros áudios ali. Como que funciona esse desafio, né? Eu já vou entrar num assunto com vocês sobre o nosso chamado, porque tá totalmente ligado ali. Todos os dias eu vou mandar ali algumas ações e tarefas que você vai fazer, que às vezes pode ser uma meditação, ou pode ser alguma ação, ou alguma estratégia. Então estamos falando de questões de pensamentos, emoções e ações. Então estamos falando também aqui de marketing, de estratégias de vendas, de Instagram, de posicionamento, mas também de oração, de meditação e de como você sente e você age em relação às coisas na vida, não só o seu negócio, mas a tudo. Então, a partir daqui, a gente vai lapidando a sua personalidade para ter a personalidade como você deseja, para que você tenha esses resultados diferentes. Vou mandar aqui no grupo agora. Amores, bom dia. Estou ao vivo no Insta sobre prosperidade e chamado. Prontinho, nem vou sair porque estava instável. Então vamos lá, a gente vai conversar sobre o chamado, sobre aumento de faturamento. E para quebrar esse perfeccionismo, eu vou arrumando o cabelo junto com vocês. Gente, ó, esse aqui é o meu cabelo natural.
e sem as luzes, né, raiz crescida, sem química atualmente, porque não pode fazer nada. E eu confesso pra vocês que eu amo uma progressiva, viu? Porque a progressiva deixa o cabelo mais prático, mais rápido. Então, ai, mas você não gosta do cabelo natural? Tem que ser natural. Gente, tem que ser o que convém pra nós como mãe no momento, sabe? O que é mais fácil no momento. Então, não é nem por questão de, amar o natural e trazer essa questão, essa pegada nova que tá agora, né? De todo mundo tá com cabelo natural, bonitinho. Mas, no momento, não se encaixa para mim. Tá? Então a progressiva é uma ótima solução atual. Então vamos lá, falando sobre o seu chamado divino. Eu quero que seja essa conversa entre amigas aqui, sabe? Realmente, por isso que eu já escolhi arrumar aqui junto com vocês. Quebrar o perfeccionismo e ser essa conversa leve de amigas. Então vocês podem ir conversando aqui comigo, podem ir mandando sobre qual a sua dúvida, sabe? Sobre o chamado. E o nosso chamado, nós temos o nosso propósito de vida maior, nosso propósito de vida menor e nós temos o nosso chamado, tá? Então, o nosso propósito de vida maior, inclusive, é a gente evoluir e crescer espiritualmente, ou seja, nos melhorar como pessoa, tá? Então, o nosso propósito maior aqui na Terra é a gente crescer e melhorar como ser humano. Melhorar na forma de pensar, de sentir, na forma como a gente trata o outro. E também nisso, pensem comigo, está envolvido em como nós impactamos a vida de outras pessoas, tá? De forma positiva. Então, quando a gente trabalha no nosso negócio, vou entrar em chamado já, né? Mas o nosso negócio em algo que a gente sente no nosso coração, nossa, é isso, eu tenho que seguir por aqui. E não quer dizer que esse chamado, esse propósito, ele tenha que ser algo congelado. Pode ser que eu sinta um chamado hoje, agora, e depois, daqui uns 6 meses, daqui um ano, eu sinta no meu coração um outro tipo de chamado e a gente vai servindo sempre da mesma forma, sabe? Bom dia, Ivanilde, seja bem-vinda, bom dia. Pra quem tá chegando agora, eu estou quebrando o perfeccionismo aqui, arrumando o cabelo com vocês, viu? Então, sobre o nosso propósito maior, né? Antes de entrar no chamado. Então, esse nosso propósito maior é crescer e evoluir como seres humanos, tá? E o nosso propósito menor é deixar que passa por ele, a gente deixar melhor do que o que a gente encontrou, tá? E sobre o chamado, o que é esse chamado, né? O chamado é quando você sente algo no seu coração, naquele momento. Então, eu já senti algo no meu coração de trabalhar somente com autoestima de mulheres. E já trabalhei por um tempo, seguindo ali o que eu acreditava que era o certo pra mim. E naquela época, naquele momento, né, sobre autoestima, eu conseguia faturar bem ali, eu conseguia ter bastante prosperidade. De início, não. Mas tinha várias outras questões, tá? Mas eu sentia o chamado. E aquele chamado, ele me levou para eu estar onde eu estou hoje. Então, se não fosse aquela Angel que antes falava somente de autoestima para mulheres, somente conteúdo terapêutico, e que tinha medo, que tinha vergonha, e que tinha trava de falar de vendas, que tinha trava de falar de marketing para as outras pessoas, eu não estaria aqui agora, neste momento. Então, o seu chamado, você sente agora no seu coração e você segue. Oi, Wanda, bom dia, seja bem-vinda. Você sente no seu coração e você segue ele. Muitas vezes esse chamado, ele vai como uma escada, tá? E vai construindo, você vai construindo tudo que você precisa para a sua... Você não consegue enxergar o caminho. É assim que acontece, né? Então a gente vai passo a passo. Então é como se fosse uma escada. Então eu precisei trabalhar com call center. Eu precisei fazer uma faculdade, por exemplo, de administração e pensar que eu era somente do mundo de negócios e eu ia trabalhar ali certinho com planilhas, com planejamento, somente com aquilo dentro de um escritório. Dentro dessa escada também tava o call center que eu trabalhei por mais de 10 anos. E, gente, eu era realmente assim, apaixonada
por trabalhar no call center. Eu sei que muitas pessoas têm um pouco de preconceito, né? De telemarketing, das pessoas falando ali no telefone, mas o nosso call center era um pouco diferente. Não era aquela questão de banco, sabe? Nem de banco e nem de doação. Era algo bem diferenciado. Então teve um tempo que eu vendia até materiais religiosos também, ó. Esses livros aqui, ó, que eu tenho, tá vendo? Que todos eles formam aqui a imagem de Jesus aqui na água. E esses livros eram da coleção, uma das coleções que nós vendíamos. Então nós vendíamos também material cristão ali e outros depois profissionalizantes. E na época que eu vendia material cristão, gente, eu sentia muita vergonha de falar para as pessoas. Eu não falava para ninguém que eu vendia material cristão, mas eu era apaixonada por falar dos livros. Eu era apaixonada por conversar com as pessoas, sabe? Sobre aqueles livros ali. E às vezes eu conversava com líderes religiosos e que, nossa, era uma delícia conversar com os clientes. Não que eu fosse ativa no telefone diretamente, né? Mas eu assumia as ligações quando o cliente estava com dúvida, queria saber mais detalhes, quando o cliente tava assim, compro ou não compro, nossa, mas será que isso realmente vai me ajudar na minha vida? Eu entrava nas ligações e pegava as ligações neste momento. Ou para pegar feedbacks, quando os clientes tinham chegado o material, ligava, pedia feedback do que eles tinham achado dos livros. E tudo isso compôs a minha escadinha. Porque eu estava atuando ali no meu chamado naquele momento. E eu sei que, assim, eu acho que eu nunca falei tão específico aqui, né, dessa parte. Bom dia, Luzia! Bem-vinda à live! Pra quem tá chegando agora e não tá entendendo, gente, eu tô quebrando o perfeccionismo aqui, tá? Arrumando o cabelo junto com vocês. E até pra trazer mais humanidade aqui pra esse perfil, porque a gente não acorda linda, maravilhosa, com o cabelo com a chapinha arrumada, tá? Às vezes dá a impressão disso, né? Muita gente na internet, nossa, fulana já acorda com o cabelo assim. Não é, tá? Só contando aqui um segredinho. Mas é a impressão, nós sabemos na verdade que não é assim, mas temos a impressão, né? Então, seguindo aqui essa parte do chamado, eu sei que naquela época eu impactei a vida de muitas pessoas, porque eu sei que muitos líderes religiosos compravam as nossas coleções de livros ali, e aquelas coleções e os cursos que nós vendíamos, não era meu curso, claro, né? Era só os cursos de uma instituição ali específica. Essas pessoas, elas ativavam dentro dela mais conhecimento para transmitir para outras pessoas. Então eu sei que eu fazia parte dessa engrenagem, tá? Eu sei que eu fazia parte dessa engrenagem e que todas as vendedoras que eu contratava e que eu ensinava fazia parte dessa engrenagem também. Porque aquelas pessoas, aqueles líderes religiosos, né, independente da religião, que nós tínhamos mais de uma religião que nós tínhamos o material ali, evangelístico, vamos dizer assim, eu sei que com o material eles se capacitavam para ensinar muito mais as outras pessoas e ativava a fé, claro, das pessoas de uma forma muito certa, independente da religião, tá? Isso é muito importante. Então eu sei que eu fazia parte no meu chamado daquela engrenagem, eu estava muito feliz com aquilo. Teve um momento que nós mudamos dentro do call center para material técnico, só material técnico. Da mesma forma, eu amava também, tá? Só que não era, a minha paixão ainda era maior quando era esse material mais evangelístico. Mas nós vendíamos, por exemplo, para estudantes de direito, estudantes de enfermagem, estudantes de nutrição, de medicina. Então, todas aquelas coleções de livros iam ajudar o estudante a se capacitar, a estudar estudantes de faculdade. Iam ajudar eles a se formarem na faculdade e ter boas notas para quê? Para prestar um bom serviço como nutricionista, como enfermeiro, como médico, como advogado, tá? E futuramente, quem sabe, até como juiz ali. Então, eu fazia parte de uma engrenagem, eu tinha consciência disso, só que eu não aparecia. Meus stories não tinha nada, porque não era sobre mim, não era o meu chamado naquele momento, eu não aparecia, porque não era sobre mim, mas eu entendo que Deus estava me capacitando. E eu seguia aquilo, sabe? Então eu trabalhava com muito amor, com muito carinho para aquilo. Só que tem duas questões, tá? Temos que seguir o nosso chamado, porém, nós temos que entender se nossa mentalidade
Então, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles estão de acordo com aquilo que está no meu chamado. Porque quando está em disruptura, então, por exemplo, eu tenho um chamado para trabalhar como terapeuta, ou eu tenho um chamado para trabalhar como mentora, ou tenho um chamado agora, eu sinto, para ativar a autoestima das mulheres, por exemplo, com vendas de roupas, que eu sei aqui, ó, a Ju, que tá aqui. São mulheres empreendedoras que trabalham com autoestima das mulheres, certo? Então faz parte desse chamado. Só que quando esse meu chamado, ele não é algo maior do que tudo. Por quê? Porque as preocupações, as angústias, a ansiedade, ela toma conta de tudo isso, eu saio da minha conexão com o divino. Porque eu fico na minha conexão com a matéria. Eu fico na conexão com o meu ego. E ali, somente nisso, sabe? E só nessa questão aqui horizontal. Só eu, o outro, o que o outro precisa, o que o outro acha, o que o outro pensa. E eu esqueço de ativar esse meu propósito e esse meu chamado. Então, seguinte, eu entendi qual é o meu chamado, eu vou mergulhar neste meu chamado todos os dias. Você vai fazer oração, tá? Então, para quem tá já no grupo lá do desafio, amores, é isso, tá? Então, todos os dias eu vou fazer oração, conversando com Deus sobre o meu chamado, sobre Ele me ajudar, me guiar e me orientar sobre o meu chamado. Tá? Sobre eu conseguir impactar a vida de outras mulheres, sobre eu poder ajudar a vida de outras mulheres da melhor forma, independente se eu vendo terapia, se eu vendo mentoria, se eu vendo roupas e se eu vendo joias. Tudo está dentro desse meu chamado. E aí você pode pensar, nossa, Índia, mas eu nunca pensei isso. Às vezes eu me sinto perdida, às vezes eu me sinto confusa. Seguinte, segue o que está no seu coração neste momento. É isso. Segue neste momento que está no seu coração. E aos poucos Deus vai mostrando para você. E pode ser que seja ativado ainda mais esse chamado já que você está, ou pode ser que seja apresentado um outro chamado para você. Mas para você estar nesse outro chamado, teve um degrau anterior, que você precisava estar onde você está, tá? Olha, joias é uma das coisas que eu nunca cheguei a vender. Mas roupa fitness já vendi também. Já vendi lingerie, já vendi roupa fitness. E tudo isso é muitas vezes paralelo ali do ladinho do call center. Então eu sempre estava envolvida em outros negócios, né? Já vendi bastante cosméticos também. Já falo na minha história ali. Eu entrei numa empresa de marketing multinível que assim foi maravilhosa na minha vida naquela época também, onde eu vendia esses produtos. E qual era o meu propósito maior, sabe, o meu chamado quando eu vendia esses produtos de cosméticos e de marketing multinível, né? Primeiro, quando eu entrei no marketing multinível, foi para vender produtos de emagrecimento. Então foi para vender shake, chá. E assim, eu era realmente apaixonada pelos produtos, consumia os produtos. Tem até um ou outro produto que a gente ainda consome hoje. Gestante eu não consumo nada, né? Mas normalmente a gente consome, eu e meu marido. Porque eu realmente era apaixonada por aquilo que eu fazia. E qual era o meu chamado naquele momento? Naquele momento, o meu chamado era ajudar as mulheres ali a emagrecer, a ter mais saúde, mais disposição, mais bem-estar e emagrecer, se sentir mais bonita, aumentar a autoestima dessas mulheres. Então, esse era o meu propósito. Então, quando eu entrava numa conversa com alguém, eu ativava esse meu propósito. Então, nem tudo ali é sobre as vendas. E às vezes a gente fica com medo, tá? Então, se você tem medo, você vai tirar esse medo agora que você tem, tá? De oferecer, de ofertar, de talvez dar um desconto para cliente, de mostrar mais aquilo para aquela cliente. Então, vamos quebrar esse padrão que pode estar existindo na sua mente agora. A gente vai quebrar essa crença de que você tá empurrando, de que você tá insistindo e de que você tá fazendo... Nossa, mas eu tô insistindo com a pessoa. Tem gente que pensa assim, nossa, eu tô enchendo o saco de fulana falando sobre isso ou dando um desconto.
você tem que ativar o seu chamado, independente do que você trabalha, independente do seu negócio, entender qual é a real transformação que o seu produto gera na vida da outra pessoa. E se você não acredita na transformação do seu produto, não acredita na transformação do seu serviço, pode ser por duas coisas. Primeiro, se for produto, pode ser que não esteja mais ali na sua essência, você não acredita nele, na transformação dele, tá? Como, por exemplo, eu falei do shake, de chá, se você não acreditar, não vai funcionar. Se você não acredita que a roupa que você está vendendo para a pessoa vai aumentar a autoestima dela, também não vai funcionar, tá? Se você quer empurrar um brinco que você acha que não fica bom para a pessoa, não vai funcionar. A mesma coisa, mentoria e terapia. Agora, se você está vendendo mentoria, se você está vendendo alguma prestação de serviço e você tem uma insegurança, pode ser que o que você precise trabalhar não é a mudança de produto, não é a mudança de serviço, mas é ativar a sua autoconfiança, ativar a confiança que você tem na transformação da sua mentoria, na transformação da sua terapia, tá? Do seu processo aí. Então, precisamos ativar essa autoconfiança e entender se precisa ser lapidado alguma coisa, entender se precisa ter alguma mudança, se algo precisa ser mudado ali para você dentro do seu negócio, porque nós estamos em constante evolução. Cursos, a gente nunca vai parar de comprar cursos, principalmente nós que somos da parte de infoprodutos, né? Eu vejo que assim, eu vou estar lá com 90 anos comprando curso. Que seja da minha área, trabalhando, porque eu não sei se eu vou estar trabalhando nessa parte, ou se eu vou estar em algum trabalho voluntário com 90 anos de idade, já vou visualizando isso, né? Porque a gente vai viver até mais do que 100, se Deus quiser, se Deus permitir, de acordo com nossa saúde atualmente. Mas eu percebo que eu vou comprar cursos o resto da minha vida. Então já tenho que ter ali uma parte reservada para conhecimento, porque o planeta não para, a evolução não para, o meu consumo não para, consumo de tudo, consumo de alimentos, consumo de roupas, de todas as coisas, ele não para. Então por que a minha evolução, meu crescimento intelectual, ele vai parar? Não vai. Então eu sempre vou estar comprando uma formação ou outra, e assim, ó, eu tenho uma lista até. E eu penso bastante antes de adquirir alguns cursos, né? E agora que tá entrando na Black Friday, tem bastante ofertas, eu penso bastante qual que vai ser melhor para mim, qual que vai me ajudar mais profissionalmente, qual ajudaria mais eu ter esse conhecimento para repassar para as minhas mentoradas também. Analiso bastante, porém, eu sei que eu sempre vou estar ali nesse crescimento. Então, dentro do nosso chamado, a gente tem que entender que, assim, não vai vir para nós, padrão não é o normal. Não vai vir um anjo para mim à noite, enquanto eu tô dormindo, e falar para mim o seguinte: olha, a partir de agora, você vai fazer tal coisa porque esse é o seu chamado. Não, é algo que você vai sentir no seu coração. Então você vai sentindo no seu coração sobre aquilo, sobre o que você deseja trabalhar, sobre o que você quer trabalhar. E assim, Deus é tão maravilhoso que normalmente ele vai colocar para nós que está dentro do nosso chamado. Ele não vai colocar algo na sua vida que você não gosta ou que você nunca teve acesso àquilo, tá? Normalmente ele vai colocando na nossa vida aos poucos, tanto com desejos, né, no nosso coração, como também com habilidades, tá? Então, não quer dizer que é impossível vir um anjo para você e falar? Não, é impossível, né? Mas é pouco provável. Então, a gente tem que ir seguindo ali no nosso coração, que a gente tem aquele desejo de trabalhar e o que a gente tem afinidade de trabalhar. Quando eu faço o mapa de nascimento das empreendedoras, né? Na mentoria, por exemplo, porque na mentoria um dos primeiros pilares é o mapa de nascimento, para entender mais sobre o chamado da pessoa, sobre o propósito de vida, e é onde a gente usa a numerologia. Quando começo ali na mentoria, já começa esse mapa de nascimento para entender um pouco mais sobre o chamado. A maioria das mulheres já estão dentro do próprio chamado. Eu acredito que hoje, assim, em média 15% de todas as pessoas que eu já atendi, tá? De 10 a 15% das pessoas estavam um pouco perdidas.
Mas as que estavam perdidas, assim, não trabalho com o meu chamado, não trabalho com o meu propósito, parece que eu tô desalinhada, ela já estava buscando alguma coisa, ela já estava se sentindo perdida, sabe? Deixa eu contar uma coisa pra vocês de habilidades, né? Eu tô fazendo o cabelo aqui, ó, vocês percebem que eu tô fazendo pro lado de cá. Normalmente eu fazia sempre pra dentro, porque é muito mais prático pra mim, parece que minha mão já vira automaticamente. Então isso aqui, fazer pra fora, do jeito que eu tô fazendo só desse lado, porque o do lado direito é de um, esquerdo de outro, né? Só de um lado é novo pra mim. Como eu não tenho habilidade, vocês podem perceber que esse lado aqui, ó, eu fiz bem mais rápido. Esse daqui parece que o cabelo vai até travando, mas por quê? É a chapinha? É o cabelo? Não, é a habilidade. Então eu mesma, é o mesmo cabelo, tá? É a mesma chapinha, ó, fica até marcado. E aqui não fica. Porque é a habilidade. Então, quanto mais nós vamos fazendo as coisas, mais habilidade a gente vai tendo, né? E assim também funciona dentro do nosso chamado, tá? Então, não quer dizer que é porque é o meu chamado que eu vou nascer com aquele dom, que eu já vou fazer aquilo automaticamente. Nós temos dons, sim, que são coisas que nós temos natural, tá? Como, por exemplo, tem gente que parece que tem um dom natural de lidar com números. A pessoa tem muita facilidade. Tem gente que tem muita facilidade com comunicação, com oratória. E ela nunca fez nenhum curso, nenhum desenvolvimento para isso. E ela já tem essa facilidade de dicção. E isso é um dom natural dela, tá? Eu percebo, por exemplo, pela minha filha. Não é porque é minha filha, porque a mãe sempre puxa o saco da filha também. Não tem jeito, né, gente? Mas ela tem uma habilidade de comunicação muito forte. E isso é dela. É um pouco de casa também, por a gente se comunicar com ela, mas ela tem essa questão da comunicação. No mapa de nascimento dela também, que eu já fiz, quando ela nasceu, eu já fiz o mapa, tem a comunicação ali como habilidade nata dela, sabe? Natural. E na escola, teve reunião ontem e teve uma avaliação para fono, para quem precisava, para quem não precisa de fono, né? E claro que a Alice, provavelmente, eu imaginei que ela não fosse precisar de fono, porque ela tem essa comunicação muito boa, e desde pequena, e ela não é superdotada, nada disso, tá? Porque tem crianças que são superdotadas. Não é o caso da Alice. A Alice não é superdotada, ela é uma criança comum, porém com um desempenho muito bom na comunicação e na fala ali. Então, o dom natural dela. Então, temos dons e temos talentos, porém nós temos que aperfeiçoar a nossa habilidade. Aperfeiçoar as habilidades que nós temos para nós servirmos da melhor maneira. Então, dentro do meu chamado, quando eu estou dentro do meu chamado, agora linkando aqui direto com a prosperidade e com o faturamento. Imagina só, se eu trabalho com algo que eu gosto, se eu consigo, dentro do meu chamado, entender a transformação que eu gero na vida da outra pessoa, se eu consigo passar para ela leveza, alegria, amor para essa mulher. Normalmente eu falo aqui com mulheres que trabalham, a maioria para outras mulheres também, né? Então, se eu consigo ativar dentro de mim todas essas emoções positivas, eu vou impactar a vida do outro de forma muito positiva e aquilo retorna para mim. Em forma de quê? De prosperidade, de faturamento, de maiores vendas, porque eu não estou olhando somente para o dinheiro, estou olhando ali para a troca, né? Então eu sirvo a outra pessoa da melhor maneira e sinto também que é justo eu receber o dinheiro que muitas mulheres têm, eu sei, sobre dinheiro, sobre prosperidade, principalmente algumas que se sentem um pouco revoltadas com algumas questões, é assim. Tem pessoas que, mas fulano não é uma boa pessoa. Mas ele não é uma boa pessoa, porém ele tem uma empresa grande e ele emprega muitos funcionários. E de acordo com aquela empregabilidade que ele tem ali à disposição de outras pessoas, todos os benefícios que a empresa dele fornece para os funcionários, ele tá assim, incrivelmente cumprindo um grande chamado de dar emprego para outra empresa. Ele consegue vender algum produto, que seja uma empresa assim grande, gente. Eu sei que tem empresas grandes que vão ter ali vários sócios, né? E ações. Porém, se é uma empresa grande, tem 1000 funcionários naquela empresa.
não importa só se você acha que ele é uma pessoa boa, que ele é uma pessoa evoluída ou não. O cara tá empregando 1000 funcionários. Aquela mulher tá empregando 1000 funcionários. Então, olha o grande benefício que ela tem para a humanidade. São 100.000 famílias que estão sendo ali mantidas por conta da ideia do dono daquela empresa, sabe? Então, aqui, isso que a gente ativar o nosso chamado. Não adianta a gente ficar evoluindo, curando crença com pai, curando crença com mãe, curando nossos bloqueios emocionais somente e sem ir pra fora, sem agir, sem ir pro mundo, sem colocar nossa carinha lindíssima aqui nas redes sociais e sem falar do que a gente tem dentro. E sem falar do nosso produto, sem falar do nosso serviço. Porque aí eu vou estar sendo egoísta. Eu. E não tô olhando pro outro. Então, as redes sociais, ela é uma grande ferramenta que a gente pode se expor, que a gente pode mostrar o nosso trabalho, sim, para impactar a vida de outras pessoas de forma muito positiva. Mas nós temos que agir. A gente precisa ir à frente. Então, o nosso chamado, para que a gente prospere dentro do nosso chamado, são as nossas ações também. É como a gente pode melhorar a vida do outro. Como a gente pode impactar a vida do outro de forma mais positiva. E eu sei que às vezes a gente vai sendo engolida pelas tarefas do dia, tá? Principalmente se for mulher e principalmente se você trabalha home office. Você pode ser engolida pelas tarefas da sua casa, sabe? De suporte com os filhos, por exemplo. Mas a gente tem que sentar, analisar. Aonde do meu dia eu estou dedicando a minha atenção? Aonde do meu dia está sendo mais consumido a minha energia e eu não estou conseguindo trabalhar dentro do meu chamado. E não quer dizer que maternar não faça parte do seu chamado também. Pode ser que por algum tempo você pode se dedicar somente à maternidade, mas tem que ver se dentro do seu coração você está feliz com isso. Somente com a maternidade. Não quer dizer que a maternidade não seja um grande chamado. Mas você tem que analisar. Eu quero seguir esse chamado junto com o chamado também mais na área profissional para impactar a vida de outras pessoas e sair um pouco daqui, ou não é o momento? Pode ser que não seja o momento e tá tudo bem. E eu tô falando aqui com as mulheres que sentem que sim é o momento de ir para fora, de não ficar somente em si, só dentro de casa, somente dentro da família. Mas ir para fora, colocar os seus dons, os seus talentos para o mundo e impactar de forma positiva a vida de outras pessoas. Então, para ter a prosperidade, o dinheiro, ele fluir na nossa vida, o nosso faturamento, ele entrar num fluxo magnético, que é um fluxo de atração, de faturamento para você, a gente precisa realmente agir e colocar para fora tudo que a gente pode. Impactar a vida de outras mulheres sem medo, sem vergonha, sem travas, sabe? E olhar para isso dentro de nós. E se você tem um bloqueio muito grande, nossa, mas parece que eu não consigo, parece que não vai, parece que não tá acontecendo, você pode buscar uma ajuda, com certeza, uma ajuda terapêutica. A mentoria, inclusive, que a minha mentoria tem uma mentoria maior, tem uma mentoria menor, mentoria individual, mais exclusiva e mais personalizada. É exatamente com esse suporte que eu ajudo. Qual é a trava? Qual que tá te impedindo? Será que talvez é marketing? E se for marketing, nós temos soluções com funis de vendas. Se não for marketing, é uma trava emocional que tá te impedindo, então vamos vencer esses bloqueios emocionais. Se for algo mental para você, vamos vencer, entender o que está acontecendo e eliminar essas travas mentais também. Eliminar as crenças que estão te impedindo de ir para frente. Por esses dias, esse ano foi um ano bem atípico aqui para mim também, no meu negócio, porque muitas coisas mudaram. A minha filha estava no período de creche e ela foi para o período de etapa, que antes era, na minha época era prézinho, gente. Eu não sei na época de vocês o que era, mas agora é etapa. E mudou muita coisa, mudou horário, mudou rotina, coloquei ela numa escola complementar em outro período, mas aí eu fiquei grávida, fiquei enjoada, não queria levar ela na escolinha complementar por conta de enjoo no período da manhã. E aí depois ela ficou um período, ficou depois em casa e a gente ficava revezando
com rede de apoio. Então, rede de apoio dentro da minha casa mesmo, assim, na minha família ou próximo. E agora ela começou novamente numa outra escolinha complementar. Graças a Deus agora parece que a energia tá fluindo muito mais também por conta disso. Então tinha algumas limitações. Então a gente tem que analisar o que a gente pode fazer de melhor naquele momento. Então teve um momento que o melhor pra mim foi não levar numa escolinha complementar, por exemplo, e foi ficar com ela em casa por conta da questão da gravidez e tudo mais. Eu fui me adaptando. E da mesma forma, as minhas mentorias não pararam. O meu suporte para as mentoradas não pararam. Na verdade, eu criei um novo processo, um novo método mais lapidado ainda nesse período. Então não é só sentar e aceitar como está naquele momento, se eu vejo que não está adequado para mim. Então, o que eu posso melhorar? O que eu posso mudar? E talvez seja na minha entrega, talvez seja em como eu estou divulgando, talvez seja tempo. Eu preciso de mais tempo também para expor essas ideias. Ou talvez eu precise de tempo para meditar, diminuir a minha ansiedade, diminuir as crenças limitantes, que talvez a meditação vai trazer também para você. Então eu tenho que entender para agir no meu chamado e conseguir agir realmente com as minhas ações e ter mais prosperidade, maior faturamento, o que eu preciso neste momento. Então estabeleça aqui comigo agora, tá? Aproveita que você tá aqui na live, já tá nesse momento, coloca 3 ações que você precisa mudar no seu dia, tá? Então não é só na sua vida, no seu dia. Quais são 3 ações que você precisa mudar no seu dia para que você consiga trabalhar mais no seu chamado, tá? Para que você entre mais ainda no fluxo de faturamento para você. Quais são as 3 ações que você precisa hoje, tá? E pode ser assim, não consigo hoje, mas eu vou trabalhar para que eu comece amanhã. Estamos no começo da semana, terça-feira, terceiro, né? Ativa a nossa comunicação. A nossa espiritualidade também é aflorada com o número 3. Então, conexão com Deus, conexão com o divino, sensibilidade e também comunicação. Tá? Então, comunicação comigo mesma, comunicação com Deus e comunicação com as outras pessoas. Tá? Então, coloque aí 3 ações que vocês precisam. Tá bom? Não quero mais aprofundar em outras questões. Obrigada quem ficou comigo, me acompanhou a arrumar o meu cabelo. Gratidão, já estou arrumada para trabalhar no meu dia hoje, com uma make básica e também com o cabelo já arrumado. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, deixa um comentário para mim, tá bom? Ju, perfeito, amei. Obrigada, Ju. Deixem um comentário pra mim no final dessa live também, tá? O que vocês acharam desse tipo de live, falando de algo um pouco mais espiritual e emocional ao mesmo tempo, mais linkado aqui com o seu faturamento e com a sua prosperidade, tá bom? Meus amores, um excelente dia pra vocês, uma excelente semana e vamos aplicar as 3 ações que você precisa para a mudança da sua vida e do seu negócio, tá bom? Um beijo pra vocês. Quem quer participar do desafio, manda desafio lá no meu direct, tá bom? Que eu incluo vocês no desafio também. Tchau, tchau e até terça que vem na próxima live e me acompanhe nos stories.